Este podcast é uma gentileza da construtora Vimarra, 43 99993 0033, Londrina, Paraná. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast desta segunda-feira, 3 de janeiro de 2022. Estamos na última semana do tempo do Natal e, como você já sabe, a liturgia ainda se veste de branco. Você que nos acompanha através do Spotify pode enviar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 439-9806-3912. E quem está com a gente no YouTube, deixe o seu comentário. E quem ainda não se inscreveu, temos lá outros conteúdos em vídeo. Dê uma zapeada por lá e venha fazer parte do canal. Ontem foi dia de São Basílio Magno, mas eu quero ainda trazer para você uma frase dele para inspirar o nosso dia. Ele diz o seguinte: só crê de verdade aquele que pratica o que crê. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Nós os pedimos, ó Deus, que o esplendor da vossa glória ilumine os nossos corações, para que, passando pelas trevas deste mundo, cheguemos à pátria da luz que não se extingue. Amém. O evangelho de hoje é de Mateus, capítulo 4, versículos de 12 a 17, e depois de 23 a 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levavam-lhe todos os doentes, que sofriam diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e Jesus os curava. Numerosas multidões o seguiam, vindas da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma breve informação sobre o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Mateus foi escrito na segunda metade do primeiro século para animar as pequenas e frágeis comunidades de judeus convertidos que viviam na região da Galiléia e da Síria. Eles sofreram perseguições e ameaças de seus irmãos judeus por aceitarem Jesus como Messias e por acolherem os pagãos. Para fortalecê-los na fé, o Evangelho de Mateus insiste que Jesus é realmente o Messias e que a salvação que Jesus vem trazer não é apenas para os judeus, mas para toda a humanidade. Já no início do seu Evangelho, na genealogia, Jesus indica esta vocação universal de Jesus, visto que, sendo filho de Abraão, será fonte de bênção para todas as nações do mundo. Na visita dos magos que vieram do Oriente, novamente sugere que a salvação é dirigida também aos pagãos. No texto do Evangelho de hoje, ele mostra que a luz que brilha na Galiléia dos gentios brilha também fora da fronteira israelense, na Decápole e além do Jordão. Mais tarde, no Sermão da Montanha, Jesus dirá que a vocação da comunidade cristã é ser o sal da terra e a luz do mundo, e pede amor aos inimigos. Jesus é o servo de Deus que anuncia o direito às nações. Com a mulher cananeia, o próprio Jesus supera as fronteiras da raça. Ele também supera as leis da pureza, que impediam a abertura do evangelho aos pagãos. E no final,
Quando Jesus envia seus discípulos a todas as nações, a universalidade da salvação é ainda mais clara. Da mesma forma, as comunidades são chamadas a se abrir a todos, sem excluir ninguém, porque todos são chamados a viver como filhos e filhas de Deus. Mas o Evangelho de hoje descreve como começou esta missão universal. A notícia da prisão de João Batista levou Jesus a começar sua pregação. João havia dito: "Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo." Por isso ele foi feito prisioneiro por Herodes. Quando Jesus soube que João havia sido preso, voltou a Galiléia, anunciando a mesma mensagem: "Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo." Ou seja, desde o início, a pregação do Evangelho trazia riscos, mas Jesus não se assustou. Assim, Mateus incentiva as comunidades que corriam os mesmos riscos de perseguição. Ele cita o texto de Isaías: "A multidão que jazia nas trevas viu uma grande luz." Como Jesus, as comunidades também são chamadas a ser luz. Jesus não fica parado esperando as pessoas, mas vai em direção ao povo. Ele mesmo recebe as reuniões, vai nas sinagogas para anunciar sua mensagem. As pessoas trazem os enfermos, os possuídos, e Jesus recebe a todos e cura. Este serviço aos enfermos faz parte da Boa Nova e revela a presença do reino de Deus no meio do povo. Assim, a fama de Jesus se espalha por toda a região. Atravessa as fronteiras da Galiléia, penetra na Judéia, chega até Jerusalém, vai além do Jordão e chega à Síria e a Decápole. Nessas regiões, também existiam as comunidades pelas quais Mateus estava escrevendo seu evangelho. Agora, apesar de todas as dificuldades e riscos, há uma luz que brilha na escuridão. E eu quero saber de você: teve algum momento na sua vida que tudo parecia fechado, escuro, sem sentido, e de repente uma luz brilhou na escuridão? Como foi isso? Conte para mim, escreva aí nos comentários, vamos partilhar. O nosso testemunho é muito importante. Hoje a igreja celebra Santa Genoveva. A França dedica grande devoção a Santa Genoveva, invocada nas horas de perseguição e de calamidades. A menina nasceu perto de Paris no ano 422, uma família muito humilde e modesta. Aos 6 anos, um bispo cristão profetizou que a menina iria ser uma grande testemunha da fé cristã. Aos 15 anos, Genoveva fez voto de castidade. Atuava religiosa e socialmente a partir de suas próprias casas. Sua história como protetora da França tem 2 episódios significativos e sempre citados: a resistência aos hunos e o auxílio dos moradores do campo à cidade que vivia na penúria. No primeiro episódio, Genoveva convenceu o povo de Paris a não abandonar a cidade e enfrentar a invasão dos hunos. No outro, durante uma carestia, Genoveva convenceu os camponeses a auxiliar o povo das cidades com doações de alimentos. Estes fatos fazem de Genoveva uma santa muito conhecida e amada na França. Morreu por volta do ano 502, com cerca de 80 anos. Santa Genoveva é a padroeira da cidade de Paris. Ó Deus nosso Pai, por intercessão de Santa Genoveva, afastai de nós as doenças, a fome, as guerras, as incompreensões e o ódio entre os irmãos. Jamais nos falte, Senhor, a vossa proteção e auxílio nas dificuldades e provações pelas quais passamos. Nós os louvamos e vos damos graças, por Cristo nosso Senhor. Amém. Dessa bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Boa terça, nos encontramos amanhã.